Shalom! Mais um dia de aula, mais uma aula. Na oportunidade, estamos direcionando este compromisso para estar atendendo a proposta dessa especialização em Novo Testamento, Em Novo Testamento, uma especialização muito especial que nós estamos provendo para o pastor Márcio Malvestro. Estivemos alguns dias afastados devido a várias ocupações, várias atividades, mas hoje estamos retornando, voltando novamente a algumas atividades, principalmente nessa área da docência, do ensino, das aulas IAD. Nós hoje vamos estar discorrendo e abordando sobre a escatologia do Novo Testamento, que é a disciplina que nós estamos trabalhando nesse período, e também dentro dessa proposta da escatologia do Novo Testamento, vamos abordar o conteúdo da escatologia paulina. A escatologia paulina, dentro do contexto e do corpus escritos do Novo Testamento, é a que tem maior proporção de algumas questões, não só do âmbito teológico sistemático da escatologia, mas também no âmbito teológico bíblico da escatologia. Então, nós temos que dividir, podemos até dividir e propor uma divisão da escatologia do Novo Testamento em três grupos. A escatologia de Jesus, que está concentrada nos evangelhos, a escatologia paulina e a escatologia depois de João, ou seja, a revelação do Apocalipse, que automaticamente ela faz um encontro. A escatologia de João lá no Apocalipse, ela faz um encontro com a escatologia de Daniel no Antigo Testamento, e Ezequiel e alguns outros profetas do grupo de profetas menores. Vamos então agora nos direcionar, nos concentrar à escatologia paulina. A escatologia proposta pelo apóstolo Paulo, ela tem 3 a 4 volumes de conteúdo para abordar alguns assuntos que para Paulo são os assuntos centrais. Primeiro conteúdo, ou conteúdo principal que nós encontramos na escatologia paulina, se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, que é o maior volume, a maior densidade escatológica que Paulo está propondo. Depois nós vamos ter também o 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos do 14 até o 17. E vamos ter também alguns blocos ainda em 1 Tessalonicenses 1:9, 2 Tessalonicenses também. Ele vai abordar alguns assuntos de cunho escatológico. E também na sua carta aos Filipenses, ele trata de um assunto escatológico. Então esse seria o bloco central, o bloco principal, em que Paulo está abordando, desenvolvendo todo o seu contexto, todo o seu arcabouço de entendimento, de assuntos, de propostas escatológicas. A escatologia paulina, nós temos que analisar e avaliar que ela está centralizada com o olhar para o contexto judaico e judaizante. Paulo está trabalhando uma escatologia para tratar alguns assuntos que são pertinentes para o povo judeu no âmbito da escatologia, tendo em vista que Paulo tem um grande número de, vamos dizer assim, não só de participantes das igrejas a qual ele está implantando, edificando, enviando cartas, convivendo, comungando,
que são judeus convertidos, e judeus também até, que esse nós podemos dividir em dois grupos, como judeus autênticos e judeus helenistas, tá? Já frutos à helenização, e também tem o judaizante, que é aquele judeu que ainda está, mesmo convertido, mesmo já participando do cristianismo, traz consigo uma fidelidade à Torá, aos preceitos, às tradições dos judeus, e coloca esses preceitos e essas tradições em primazia, em total relevância, fazendo até uma certa separação e uma distinção entre essas tradições e os seus preceitos, para com o que todo o ensino, todo o contexto teológico que ele está convivendo, que está iniciando a conviver dentro do cristianismo. Então há essa questão, que é uma preocupação que Paulo encontra para estar tratando e abordando alguns temas escatológicos. Já no primeiro capítulo que nós vamos tratar, que justamente é o 1 Coríntios capítulo 15, esse é um capítulo que Paulo, está tratando primeiramente, o primeiro assunto que ele vai abordar, ele inicia abordando, é apresentar Cristo como aquele que ressuscitou, Cristo ressuscitado, não é? Ele apresenta Cristo como a primícia dos que dormem e dos que ressuscitaram, né? Cristo é o primeiro que ressuscitou. E tendo ele, então, em cima desta ressurreição de Cristo, Paulo agora começa a desenvolver esse capítulo, esse escrito nesta carta, defendendo que com esta ressurreição, Cristo as primícias dos que dormem, ou seja, aquele que primeiro morreu e ressuscitou, nós, devido a esta ressurreição, temos a garantia também da ressurreição e com isso a eternidade. Aí ele vai tratar sobre a ressurreição, e esse seria o primeiro assunto escatológico tratado e abordado por Paulo. Vamos primeiro analisar a ressurreição na ótica paulina e até no contexto geral da escatologia, a partir do entendimento que tinham os judeus de ressurreição. Os judeus defendiam e criam que ao alguém morrer, ele iria automaticamente ou para o Sheol, né, que era o local das profundezas, o local do abismo, o local da habitação dos espíritos maus, ao Sheol, ou ele iria para o seio de Abraão. Porém, tanto o seio de Abraão como o Sheol, no entendimento dos judeus, estavam em partes subterrâneas. Debaixo da terra, em partes subterrâneas, havia essa divisão. Seio de Abraão, um local distinto, acima, e depois o local das profundezas, então o Sheol. Agora, claro que os santos do Antigo Testamento estavam no seio de Abraão. E aqueles que não alcançaram a salvação no Antigo Testamento, não foram salvos, estavam automaticamente no Sheol. E eles acreditavam, e o próprio profeta Isaías, no capítulo 26, dá esse entendimento, que eles acreditavam numa ressurreição. Defendiam que haveria a ressurreição daqueles santos. Aqueles santos estavam ali em um local momentâneo, aguardando o momento da ressurreição. E esse era um entendimento ainda vago, que precisava ser trabalhado, aperfeiçoado
dentro de todo um contexto. Então é que por isso, é com essa proposta que Paulo vai escrever também esse capítulo 15 da sua primeira carta aos Coríntios, para justamente explicar que com a morte de Cristo, no momento em que ele morre e ressuscita, como ele mesmo escreve isso em Efésios capítulo 4, ele leva o cativo ao cativeiro, dá dons aos homens, né? Toma a chave do inferno e da morte, e automaticamente, nesse momento, ele chancela a vitória sobre a morte, que Paulo mesmo vai explicar e vai especificar neste capítulo, dizendo assim: dragada foi a morte pela vitória. Que vitória? A vitória de Cristo na cruz e a sua ressurreição. A vitória de Cristo sobre a morte. E automaticamente, Paulo vai explicar e vai defender que esse momento da ressurreição, ele, dentro da proposta e do desenvolvimento explicativo de Paulo, vai ocorrer primeiro no momento que soar a última trombeta. E esse soar a última trombeta, essa trombeta aqui não está nada relacionada com as 7 trombetas do Apocalipse, que tem pessoas que confundem esse soar dessa trombeta, relacionando ele com as 7 trombetas do Apocalipse. Trombeta, no contexto judaico, o shofar, era conhecido que é o instrumento que convocava, ao soar dele, estava convocando Israel para marchar em época de guerra, em época de combate, de conquistas. Então, automaticamente, Paulo utiliza-se desse elemento judaico e elemento militar, até para explicar: olha, quando esse último soar, essa última batalha, né, esse soar desse último toque de convocação, que será uma convocação não só de judeus, mas de todos aqueles que foram salvos, que conquistaram a vida eterna. Então, automaticamente, os mortos, aqueles que agora estão não mais no seio de Abraão, porque quando Cristo morre e ressuscita, ele vai inaugurar o quê? O paraíso. Ele mesmo declara claramente na sua escatologia, lá nos evangelhos, na cruz do Calvário, quando ele diz para o ladrão que estava ao seu lado, que foi salvo: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, automaticamente, todos que estavam no seio de Abraão foram transportados para o paraíso, no contexto da nova aliança, a partir da morte e ressurreição de Cristo, a vitória sobre a morte e a garantia da ressurreição eterna. E com isso, então, agora, nesse exato momento, Paulo está explicando: esses mortos irão ressuscitar primeiro. Tocou a trombeta soou, os mortos em Cristo ressuscitarão. Como que vai ocorrer isso? É importante compreender, na ótica paulina, a proposta dessa escatologia paulina nesse contexto. A alma está no paraíso, o espírito está com Deus. Salomão escreveu isso no seu livro de sabedoria, em Eclesiastes, que o corpo volta para o pó e o espírito volta para aquele que o deu. Quem o deu? Deus. Então, a alma está no paraíso e o espírito está com Deus. Nesse mesmo momento, soar a trombeta, alma e espírito unidos novamente. E
o corpo, nesse exato momento, que vão receber e que essa alma e esse espírito vão adentrar, já é o corpo glorificado. Porque automaticamente esses que ressuscitarão, que vão ressuscitar, já ressuscitam com o corpo glorificado. E ao ressuscitarem com o corpo glorificado, esses mortos em Cristo que ressuscitarão, que estão ressuscitando, já vêm nos ares com o corpo em glória. E neste momento em que eles estão vindo ressuscitados com o corpo em glória, é que ocorre a última etapa do processo salvífico na ótica e na proposta teológica de Paulo, que é justamente a glorificação, que é a transformação, a metamorfose, do verbo grego metamorfeu, do corpo, que aí Paulo vai descrever da seguinte forma: esse corpo material, essa matéria que compõe o corpo, que automaticamente é corruptível, e aí Paulo fala, um corpo corruptível, um corpo sujeito a todas as circunstâncias e elementos e situações de um corpo corruptível, se revestirá de um corpo incorruptível. Um corpo que não tem glória se revestirá de um corpo de glória, um corpo que é mortal se revestirá de um corpo imortal, um corpo que é material se revestirá de um corpo espiritual. Então, nesse momento, aqueles que foram arrebatados, e aí Paulo está explicando agora, dentro desse versículo, dentro desse contexto, desse conjunto de explicativo de versículos, que está relacionando ressurreição, glorificação e arrebatamento, o arpazô, Paulo vai citar pela primeira vez na Bíblia o termo arpazô, que indica arrebatamento. É Paulo que utiliza esse termo. Esse termo escatológico, o arrebatamento, ele vem da proposta e do escrito paulino. Tá? Não está em Apocalipse, não está nos evangelhos de forma direta, e está concentrado em Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. E aí automaticamente ele vai dizer, olha, nós os vivos, para descrever o arrebatamento, iremos ao encontro dele nos ares. Então essa ida nos ares é o arrebatamento da igreja que ele está descrevendo. Nesse momento em que os mortos já foram ressuscitados, isso é tudo ocorrendo de uma forma instantânea. Os mortos ressuscitados com o corpo em glória e os vivos já nos ares. Por quê? Porque já nesse momento que a trombeta soou, os mortos foram ressuscitados e os que estão na terra foram arrebatados. Os salvos foram arrebatados, levados aos ares. E aí cumpre-se, e podemos relacionar com o Apocalipse capítulo 5, povos, línguas, tribos, nações, todos agora arrebatados, levados aos ares, para justamente nesse exato momento ocorrer a transformação corpórea, a glorificação e o corpo corruptível ser revestido incorruptível, o corpo mortal ser revestido imortal, o corpo sem glória ser revestido um corpo de glória. E nesse contexto todo, agora, o corpo está sendo transformado nos ares para um corpo imaterial, um corpo celestial, espiritual, em glória. E automaticamente, nesse exato momento que o corpo está em glória, é que aí visualizarão todos Cristo nos ares, com a glória
da sua majestade, do seu resplendor. Os mortos também em glória, nós também em glória. A glória vai encandear aquele local. E automaticamente os ares estarão encandeados da glória nesse exato momento. E aí sim inicia-se a trajetória, que também Paulo vai explicar na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3 e capítulo 5, quando ele vai tratar de dois momentos que vão ocorrer. Primeiro, o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo, é preciso se compreender que este tribunal não é para julgar, não é para deferir uma condenação. Esse tribunal, como Paulo mesmo está explicando, é para avaliar. Avaliar o quê? As obras que foram desenvolvidas por aqueles que foram salvos. E esta avaliação implica de como foi a trajetória, a carreira que foi percorrida por cada um daqueles dos salvos. E automaticamente Paulo muito claro explica, olha, aqueles que as suas obras foram comparadas a madeira, palha ou feno, não é? As suas obras serão queimadas, sobrará a cinza, não receberá o galardão. Aquele que as suas obras foram comparadas a pedras preciosas, prata ou ouro, queimará, porém receberá o galardão. Este galardão não quer dizer que aquele que recebeu o galardão, ele agora está numa condição de posição, de superioridade, não é? Para com os demais. Claro que existe uma distinção, até dentro do contexto da própria justiça de Deus, existe essa distinção. Mas dentro desse contexto de distinção não quer dizer também que implica hierarquia. Todos ali salvos, todos ali santos, todos ali filhos de Deus, todos ali com Cristo e em Cristo. Todos com a mesma tarefa, a mesma missão, que é a adoração celestial. Porém, esses que receberam galardão têm a oportunidade, a distinção de uma glória, de um revestimento de glória, e de estarem mais próximos e de estarem mais, vamos dizer assim, numa proximidade, numa condição de proximidade, de relacionamento, de contexto de proximidade com Cristo, com o Rei da Glória. E alguém até pode perguntar, e surge às vezes algumas perguntas no âmbito da escatologia, e esses que não receberam o galardão, continuam, estão ali, são salvos, são herdeiros da salvação, alcançaram a vida eterna, estão com Cristo, estão no céu, estão em glória, apenas para que cumpra-se a justiça de Deus e seja feita uma distinção, e seja feita uma recompensa, uma condecoração para aqueles que foram como soldados para uma batalha e deram a sua vida pela causa do Evangelho, sejam condecorados, e a condecoração do galardão. Paulo até está utilizando nesse contexto uma distinção militar e também esportiva, de recompensa pelo um feito, pelo um resultado, pela uma conquista de uma trajetória toda. E o que precisamos compreender também, nesse contexto ainda, é que Paulo está propondo, para o nosso entendimento, todo um transcurso sequencial das etapas que vão ocorrer. Glorificação, primeira etapa. Segunda etapa, tribunal de Cristo. Ocorreu o tribunal de Cristo,
aí sim vem o último convite. Vinde, benditos de meu Pai, e entrai no gozo do seu Senhor. Ainda está dentro do contexto da escatologia lá dos evangelhos, a escatologia de Jesus, o convite de Jesus para a entrada. Entrada aonde? A entrada nos céus, para participar agora do próximo evento, as bodas do Cordeiro. Que aí já é um contexto apocalíptico, bodas do Cordeiro. Paulo não vai estar explicando, tratando sobre bodas do Cordeiro. Tá? E nesse contexto, desse entendimento, dessa ótica, dessa proposta paulina, da sua escatologia, vai até o tribunal de Cristo. Tá? E a questão da imortalidade é muito bem trabalhada também por Paulo, e Paulo vai tratar o que vem a ser a imortalidade, o que é tornar o imortal, e os caminhos e os elementos e a trajetória para tornar imortal, Paulo também vai estar tratando. Nessa nossa segunda aula sobre escatologia paulina, ainda vou estar abordando alguns fatos, alguns assuntos, e aí entrarei nessa questão da imortalidade abordada por Paulo.